E eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi lá com vocês. E, ao final, nós vamos fazer o convite, né, a toda a igreja, principalmente aos jovens, a participar do grupo de evangelismo da igreja. Amém? Então, já antecipei aqui o convite. Mas, antes disso tudo, eu queria conversar com vocês sobre a forma que a palavra igreja aparece na Bíblia. Eu pesquisei e vi que a palavra igreja aparece na Bíblia de 4 formas. E aí eu dei o nome disso de 4 níveis de eclesia, né? Que eclesia significa a palavra igreja, só para ficar mais bonito. Os adolescentes aqui não estão acostumados, não. Eu falo geralmente de um jeito mais fácil. Mas sim, os 4 níveis de eclesia, as 4 formas que a palavra igreja aparece na Bíblia. E aí, para isso, eu fiz um material aqui que era só para mim, mas aí a gente resolveu compartilhar com todo mundo. Então, vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que a gente vai ler alguns textos. E o primeiro deles está em Atos, capítulo 2. A gente consegue projetar aí ou depois? Tranquilo. Então, eu queria compartilhar com vocês uma frase sobre o que é evangelismo antes da gente entrar propriamente no texto. Uma frase que não é minha, é de Richard Roberts. Ele diz assim: evangelismo não é para forçar as pessoas a aceitarem Jesus, não é para ser vendido, não é para pressionar ou julgar as pessoas. Evangelismo é anunciar as boas novas de Jesus. Amém. Isso é evangelismo. Por vezes nós ficamos tentados, né, a pular esse corguinho, a mesmo defender Jesus, sabe? Nós aí queremos empurrar, então, goela abaixo das pessoas, essas verdades que nós sabemos que são verdades. Mas aí a gente começa a fazer coisas que não são corretas, como essas que ele definiu: julgar, pressionar. E não é esse o objetivo, não é esse o intuito de Deus. O intuito de Deus é que nós anunciemos as boas novas. E aí eu tenho um exemplo disso que aconteceu comigo. Inclusive foi o início dessa caminhada toda que me levou à escola. E há um ano ou um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu vi uma imagem que muitos de vocês devem ter visto também do carnaval em São Paulo ou no Rio, de Satanás puxando Jesus pela corrente no meio da avenida. Aquela imagem mexeu muito comigo, me deixou muito triste. Alguém viu também essa imagem? Amém. E aquela imagem me deixou muito triste a ponto de parar de usar uma rede social, porque eu falei, cara, não é possível, se eu não posso fazer nada para as pessoas pararem de fazer isso, pelo menos eu não vou compartilhar desse mesmo sentimento. E aí eu parei de usar essa rede social, e no meio de muita revolta também. E nesse tempo Deus ministrou comigo, ele falou o seguinte: Gabriel, você não precisa me defender. Você não precisa defender o Evangelho. Você precisa falar do Evangelho, anunciar o Evangelho. É só isso. E aí ele me levou a uma imaginação que é a seguinte: nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. E eu fiquei pensando nisso e o Espírito Santo ministrava comigo dizendo: o que você precisa fazer para defender um leão? Você não defende um leão. Você só precisa soltar ele. E falar, pega a totó e ele vai lá e faz o resto. O Evangelho é a mesma coisa. Você não precisa defender o Evangelho com unhas e dentes, com a força do seu braço. Você precisa só liberar o Evangelho. E aí, o poder para fazer o resto não é seu. A responsabilidade de fazer o resto não é sua. É de Cristo. A obra é dele, a missão é dele. Então, ele faz essas coisas. E aí, como eu disse, a gente vai ver os 4 níveis de eclesia. Em Atos, capítulo 2, a gente vai ver o primeiro nível. Se você puder abrir sua Bíblia aí, para poder acompanhar junto. Atos, capítulo 2, diz assim. Posso ler, amém? Está lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim, eu vou lendo aqui, depois aparece lá. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O primeiro nível, a primeira dimensão que a palavra igreja aparece na Bíblia é se referindo à igreja como a casa, o local de reunião. Naquela época as pessoas se reuniam em casa, hoje nós nos reunimos aqui como estamos. Então, a primeira forma que a palavra igreja aparece na Bíblia é para falar de pessoas que se reuniam em determinado local, uma casa, como nós aqui estamos. Então, esse é o primeiro nível. Já o segundo nível vai estar em Filipenses, capítulo 1. São exemplos, tá, gente? Aparece em vários outros textos, mas eu destaquei esses para a gente poder perceber. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: tá lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo direcionam a carta de Filipenses às pessoas que vivem em Filipos, que era uma cidade. Então a gente pode perceber que ele direciona a igreja de Filipos. Então o outro nível, a outra dimensão que a palavra igreja aparece na Bíblia é se referindo a uma cidade, que era a reunião das casas, a reunião dos locais onde eles se reuniam. E aí aquelas que estavam próximas, né, naquela cidade, formavam então esse novo nível de igreja. E nós já vamos entender por que isso é importante. Então, o primeiro nível são as casas, a igreja local. O segundo nível são as igrejas da cidade. O terceiro nível a gente encontra um exemplo em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Esse terceiro nível vai falar sobre a igreja em nível regional. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E aí ele continua o texto, né? Mas amém, até aqui já nos satisfaz. Ou seja, agora ele está direcionando, o autor está direcionando uma carta não a uma casa ou um local de reunião específico, não a uma cidade, mas sim a igrejas que compõem uma região, como se fosse para nós aqui o centro-oeste ou o sudeste ou algo assim. E o último nível que eu identifiquei que a palavra igreja aparece na Bíblia vai estar em Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23. E aqui a gente vai encerrar esse período de leitura para eu poder explicar para vocês, né, que não devem estar entendendo nada, por que isso é importante para nós quando falamos de evangelismo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. A qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o quarto e último nível, segundo eu identifiquei, é a igreja como corpo de Cristo. Corpo místico de Cristo. Não é algo tangível, não é algo físico, mas a igreja corpo de Cristo. E aí a gente faz uma retomada para então concluir. Igreja local, a igreja cidade, igreja região, igreja corpo místico de Cristo. Esses foram, como eu identifiquei, os 4 níveis de eclesia. Mas, Gabriel, por que isso é importante? Porque se nós não observarmos e agirmos, observando essas 4 níveis, essas 4 áreas de atuação como igreja, nós seremos falhos. Haverá debilidades. Nós não vamos participar do plano completo de Cristo se focarmos apenas na igreja local ou se focarmos apenas em igreja como cidade ou em igreja como corpo de Cristo. Nós precisamos entender na totalidade o que Cristo está fazendo com a igreja. O que Cristo está fazendo na igreja Ceia? O que Cristo está fazendo na igreja de Brasília? O que Cristo está fazendo na igreja no Centro-Oeste, ou na igreja do Brasil, ou no mundo, como corpo de Cristo? E perceber isso gera uma dificuldade para a gente, porque a gente tem dificuldade com a palavra que Paulo vai explicar um pouco melhor lá em Efésios capítulo 4, mas nós não vamos ler não, que é a palavra unidade. Porque perceber, principalmente na cidade e na nossa região, né,
o corpo de Cristo em ação, ele tem que gerar um contato da minha igreja com a outra igreja, e aí isso se mover como um corpo, e é difícil, porque eu tenho um jeito, o outro tem outro jeito, e se torna ainda mais difícil quando nós percebemos que as pessoas, e aqui não nós, pelo amor de Deus, elas individualizam muito o sucesso, falando assim, olha, se minha igreja está cheia, tá bom, não me importa a igreja do vizinho ali. Ah, se o meu congresso deu certo, ótimo. Ou se aqui há muitas conversões, ótimo. E não percebem esse funcionamento completo. Vocês conseguem entender? Estão me acompanhando? Amém? E o evangelismo, ele é um chamado justamente para a gente sair dessa casinha e perceber, em um nível completo, o plano de Cristo. E por que a gente funciona dessa forma? Eu queria levar vocês a refletir um pouco sobre a métrica de sucesso das nossas igrejas. O que é sucesso para nossas igrejas? Durante muito tempo, o sucesso foi ter pessoas sentadas no banco. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui presentes, a igreja está indo bem, está indo legal. Só que uma igreja que volta um pouco mais a sua atenção para o evangelismo, talvez ela mude um pouco a métrica de sucesso, mas isso não quer dizer que a primeira está errada, tá, gente? É saudável também que você esteja aqui sentado, é muito bom, isso é positivo. Mas uma outra perspectiva, quantas pessoas se batizam na sua igreja? Isso é o que o evangelismo propõe, ele tira o foco do que as pessoas estão, se as pessoas estão aqui presentes ou não, mas se as pessoas estão se convertendo ou não, porque o evangelismo ele gera esse amor, essa paixão pelos perdidos nas pessoas. Então nós começamos a perceber, poxa, minha igreja está indo bem, se eu tenho muitos batismos, se eu tenho pessoas aceitando Jesus nas minhas reuniões, e nós começamos a fluir então nesse raciocínio, trocando ou acrescentando à nossa métrica de sucesso uma nova perspectiva a partir do evangelismo. E deixa eu ver mais que eu tenho para falar aqui. Isso aqui não vai durar muito não, gente. Estou terminando já, tá? Tá, Gabriel, mas como eu crio então uma cultura de evangelismo na minha igreja? Como é que eu participo disso? Como é que eu tenho essa oportunidade? Meu pai falou dos 5 ministérios. Nós conhecemos os 5 ministérios pela palavra de Deus. E dentre eles tem o ministério dos evangelistas. Então é preciso, para que na minha igreja eu tenha essa cultura, que todos nós sejamos então evangelistas, a Valéria, a irmã Nina, e todos nós sejamos evangelistas? Não. Eu não preciso de pessoas que tenham cargos. Eu preciso de um sistema funcionando de determinada forma. Então, eu estou fazendo aqui a diferença para vocês de um evangelista ou de uma pessoa evangelista para uma pessoa que é evangelística. Porque eu, enquanto evangelista, eu tenho um cargo, beleza. Eu ajo de determinada forma para levar o evangelho para as pessoas. Mas e o irmão que não tem essa aptidão? Ele não precisa pregar o evangelho? Precisa. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês da Bíblia. Vocês conhecem essas pessoas. O apóstolo Pedro, ele era nitidamente um pastor. Jesus chegou para ele certa vez e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E nós podemos ver, com o desenrolar do ministério dele, que ele era nitidamente um pastor. Já João, o apóstolo João, era nitidamente um profeta, recebeu a revelação do Apocalipse, o filho do trovão, entre outras coisas. Então nós percebemos que os apóstolos ali, sendo todos apóstolos, tinham chamados diferentes, mas todos eles pregavam o evangelho. Por quê? Porque o evangelho não é só uma porta de entrada. Bom, eu quero chamar alguém para a minha igreja e ele não é crente, então eu vou pregar o evangelho para ele. Ou então eu sou muito novo na fé, por isso eu prego o evangelho. À medida que eu vou ficando mais maduro, isso deixa de ser importante, eu mergulho em outras coisas, graça, escatologia, e eu vou para
para outros lugares, mas esse não é um raciocínio correto. O evangelho é tanto para um novo na fé, quanto para alguém que está há 40 anos na igreja, levou toda uma vida cristã. O evangelho é esse fundamento que serve de base para todas as pessoas que se dizem cristãs. Então, eu preciso pregar o evangelho sempre ao longo da minha caminhada. E, sim, existem pessoas que vão fazer isso mais intencionalmente. Esses são os evangelistas. Agora, como eu disse, né, os evangelísticos, eles precisam agir no seu dia a dia. Tem aquela frase de Agostinho, meu pai sempre fala, eu até não confesso que não gosto muito. Como diz? Pregue se necessário, fale. Acho que isso, pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Como Deus tem identificado na minha vida esse chamado ao evangelismo, né, eu fico um pouco incomodado com essa frase, porque eu gosto de falar do evangelho. Existe sim essa possibilidade das pessoas se converterem através do seu testemunho, mas o que eu quero incentivar você a fazer é falar do evangelho. Porque, como a frase diz, né, se através do meu testemunho, através da minha conduta, as pessoas se converterem, ótimo, isso acontece? Acontece, mas eu acredito que o tempo é tão curto que eu preciso falar, sabe, para as pessoas. Tem uma outra ilustração que diz assim, que é assim, você está cuidando de uma pessoa condenada à pena de morte, e ela vai morrer daqui a 2 dias. E você sabe que ela é inocente, você tem provas que podem inocentar ela, só que você só acompanha ela até o dia da morte dela, então ela morre. É condenada, cumpre lá a pena dela e morreu. Desculpa se isso está incomodando vocês, tá, gente? É mesmo para você pensar e remoer. Mas esse é o cristão que não prega o evangelho. Você tem algo que inocenta, que salva aquela pessoa da morte, e você não compartilha, você só vai acompanhando ela durante seu dia a dia ali, e deixa ela morrer e ser condenada ao inferno, porque você não abriu a sua boca e compartilhou aquilo que poderia inocentar aquela pessoa, aquilo que iria salvar com certeza aquela pessoa. Então, eu estou no ponto aqui de como criar essa cultura. Criar essa cultura é perceber que todos nós podemos agir para levar o evangelho para as pessoas que estão no nosso dia a dia. E eu olho muito para os adolescentes, porque eles não têm ainda formado completo essa noção de que a igreja não são paredes, né? Eu atuo como igreja onde quer que eu esteja. E isso faz com que eu fale do amor de Cristo para todas as pessoas onde quer que eu vá. E aí, ainda mais, se eu tenho um senso de urgência disso, eu não vou deixar passar o tempo sem falar do amor de Cristo para as pessoas. Amém? Então, assim, nós podemos, como igreja, criar uma cultura. Porque, em certos momentos, a partir do 2º semestre, né, pai? Nós vamos fazer atividades de evangelismo com a igreja. Nós vamos convidar, talvez, um irmão que não tem exatamente a aptidão de, ir para a rua e falar com a pessoa do amor de Cristo. Mas aí você vai colar com meu pai, com o pastor Egídio, que são pessoas que têm mais habilidade, né, de puxar uma conversa e falar de Jesus para alguém. E aí você vai estar ali compartilhando daquilo, aprendendo com aquilo, e de repente você flui muito bem em oração. Você consegue, orar naturalmente pelas pessoas. E aí, nesse momento, a partir de uma conversa, eu pergunto para a pessoa no evangelismo, eu posso orar por você? E aí eu falo, meu irmão, aquela pessoa que está acompanhando, que não tem tanta fluência nisso, né, habilidade nisso, você pode orar para essa pessoa? E aí, a partir da sua oração, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, cegos enxergarão, mudos falarão. Gente, se eu fosse contar o que eu tenho visto, o que eu tenho vivido, e assim, são testemunhos do que Cristo faz, sabe? Não sou eu porque eu sou melhor ou mais inteligente ou mais bonito que ninguém. Não, é Cristo. É importante a gente ter essa noção sempre que Ele é o cabeça. E aqui eu quero falar com vocês, como não poderia deixar de ser, da grande comissão.
Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abram aí suas Bíblias. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão de Cristo para nós. E é curioso, né, pai? Eu estava conversando com meu pai e a gente se divertia, ria disso, porque... Uma pergunta: você acha que a grande comissão, no final dos tempos, terá sido um fracasso ou um sucesso? Certamente a grande comissão terá sido um sucesso, porque ela é o plano de Deus, é o projeto de Deus. E Deus te chama para fazer parte do sucesso dele. Você percebe o que é a grande comissão? Eu, junto com meu pai, nós abrimos um lava-jato. E aí, dentre muitas coisas, muitas complicações, né, de uma empresa, atualmente estamos até fechados por causa do lockdown. E aí nós poderíamos te chamar para ser sócio da nossa empresa. E aí tu ia falar assim: pô, não sei se isso vai dar certo, cara. Então, não vou querer não. Tudo bem, você está no seu direito. Agora, se o Bill Gates te chama para abrir um mercadinho, vai, cara. Vai porque vai dar certo, mano. E aí é a mesma coisa de Jesus. Ele está te chamando: ei, vem. A mesma coisa não, ainda melhor que o Bill Gates, né? Com 100% de certeza de sucesso é Jesus. Ele está te chamando, ele está te comissionando: ei, vem fazer parte do meu projeto. Vem fazer parte do meu sucesso. Eu quero compartilhar com você o meu sucesso. E aí a gente percebe mais uma vez, como eu já disse, que o ator principal, a peça principal da engrenagem é Cristo. Porque o sucesso é dele, a missão é dele, nós somos só participantes, semeadores daquilo que Cristo está fazendo. Por isso eu disse lá no início a importância de nós percebermos os 4 níveis. Porque aí nós vamos perceber com clareza o que Cristo está fazendo aqui na minha igreja. O que Cristo está fazendo na minha cidade. E eu vou querer participar disso. Porque Ele já me comissionou. E eu sei que isso vai ser sucesso. E eu quero fazer parte do sucesso dele. Então, o que Cristo está fazendo na minha região? E para isso, nós precisamos olhar um pouquinho para fora. É saudável, gente. Os 5 ministérios, como meu pai falou para a gente aqui, todos eles têm uma tendência à heresia, vamos dizer assim. Porque se eu sou só evangelístico, eu não estou cumprindo o que Deus quer para a igreja. Se eu sou só pastoral, eu não estou cumprindo o que Deus quer para a igreja. Se eu sou só profético, ou se eu sou só mestre, eu não estou cumprindo. Ou só apostólico, eu não estou cumprindo o que Cristo quer para a igreja. Porque por isso que, eu não sei se eu consigo explicar para vocês, mas por isso que Paulo fala dos 5 ministérios e depois ele fala de unidade. Se você continuar lendo ali, Efésios capítulo 4. Paulo explica certinho como as coisas funcionam. Eles vão falar: vocês vão ter pensamentos diferentes, mas nessa diferença de vocês, se esforcem para ter unidade, porque isso vai ser saudável e gerar crescimento. Aí, Efésios, bota para a gente, Efésios capítulo 4, versículo 16, se eu não estou enganado. Vamos lá. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus, cara. Jesus é perfeito, gente. E essa fala aqui não é para gerar, sabe, uma revolta. Meu Deus, agora a gente tem que ser de determinada forma. Não. Isso aqui é para incendiar o seu coração, motivar você a buscar isso, porque isso é o que Cristo quer
que nós cresçamos, que nós sejamos edificados. Isso tudo em amor. Então, eu disse que seria breve, né? E acho que eu fui razoável. O que você acha, Samuel? Razoável, né? E eu queria orar com vocês agora por... Pode ficar de pé, pode ficar de pé. O pessoal deu uma balançada assim, a gente aproveita, né? Eu queria orar por vocês e eu queria orar por grupos específicos. Na verdade, 2 grupos específicos. Eu não sei se tem pessoas aqui assim, mas eu pergunto. Você levanta a mão caso se identifique. Eu quero orar por você que, nesse momento, já está com o coração queimando por fazer isso, queimando por, sabe, amor aos perdidos, e você já quer, sabe, sair doido aqui agora e fazer isso. Se você está assim, levante sua mão, e se tem alguém que está do seu lado aí, com a mão levantada, eu quero que você direcione as suas mãos para esses irmãos. Isso, você que não está com a mão levantada, direcione a mão para o seu irmão, que nós vamos orar, pedindo a Deus por isso. Então, amém. Senhor, esses são os irmãos que já estão com o coração queimando por levar o teu amor, Pai. Senhor, nos aprofunda nisso, Pai. Nos dê mais amor, Pai. Senhor, eu te peço batismo com amor nesses corações, Pai. Que eles amem os perdidos, Deus. Que eles cresçam no teu conhecimento, Pai, da tua palavra, em intimidade contigo em oração, Deus. Pai, eu te peço por mais do Espírito Santo na vida deles, Deus. Mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo na vida desses irmãos. Que eles sejam cheios, Deus, e que o coração deles bata ardentemente, loucamente por Ti. E que eles não titubeiem, que eles não, sabe, tenham dúvidas que o Senhor está enviando eles aos perdidos. Pai, o Senhor sempre fala muito claro ao meu coração que o Senhor não voltará até que haja lugar na mesa. Esses são os irmãos que buscarão aqueles que vão ocupar o lugar na mesa. Então, Pai, capacita eles com dons, capacita eles, Pai, com visões e revelações, Pai. Pai, dons de cura nós liberamos sobre os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, eu queria que você levantasse a mão, se é que tem alguém aqui assim, com esse sentimento, de você que quer conhecer mais sobre os 5 ministérios. Talvez você ainda não tenha identificado a sua utilidade no corpo de Cristo. E aí, se você se sente assim, eu quero que você levante a mão e não tenha vergonha, porque isso é natural. Isso é natural. Mas em Cristo, pode levantar a mão de novo, sim, né? Se você se conhece assim. E eu queria dizer para você que você tem uma utilidade no corpo de Cristo. Cristo conta com você para essa obra. Os anjos, como meu pai sempre fala, eles estão lá, né? Eles estão lá querendo fazer tudo. Mas Deus fala assim, não, vai ser o Henrique. Vai ser o Luiz Felipe. Acertei o nome? Lembrei. Vai ser o Luiz Felipe. Vai ser cada um de nós. Então eu queria que você também, que não está com a mão levantada, apontasse, direcionasse suas mãos para os irmãos que estão com a mão levantada, porque nós vamos orar por eles e dizendo assim, Pai, esses são os irmãos que querem conhecer, eles querem conhecer, Pai, e a Tua palavra diz que se nós te buscarmos, o Senhor se deixará achar. Eles querem conhecer qual é a utilidade deles no corpo de Cristo, Deus. Pai, que o Senhor revele a eles, Pai, que o Senhor mostre a eles, Pai, que o Senhor direcione eles, Deus, para que eles sejam úteis, Pai, na obra, Deus. O Senhor fala, Pai, que o campo é grande, os trabalhadores são poucos, Pai, e eles estão aqui se dispondo, Pai. Eles estão aqui, Pai, querendo saber o que eles podem fazer para acrescentar, para colaborar com a Tua obra, Deus. Sabendo sempre que a obra é Tua, que o sucesso é Teu, e nós somos só participantes disso. Nós queremos saber qual é a melhor forma que podemos participar da Tua obra. Então, Pai, enche esses irmãos com um espírito de sabedoria, dê conhecimento a eles, dê crescimento a eles na Tua palavra, mergulha eles no Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Dessa forma, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Deus, por tudo. Vocês podem sentar, que eu vou só falar um pouquinho da Escola 2414, que foi onde eu estive, e eu quero que outros irmãos possam conhecer também. Eu estive lá, e lá Deus colocou o propósito no meu coração de mandar 2 pessoas para lá. Eu não sei ainda quem são essas pessoas e também não tenho dinheiro ainda para pagar os custos. Mas tenho orado e Deus vai resolver isso, porque isso aí é fácil.
Porque, sabe, gente, foi uma experiência transformadora para mim, não pelas pessoas famosas que estiveram lá, ou porque lá era uma reunião, né? E, poxa, um som muito bom. Não, foi porque eu tive um encontro, como o nosso pastor fala, com a palavra, né? Eu encontrei Cristo pela palavra. Isso até soa incoerente, né? Mas, enfim, vamos ser pouco técnico aqui. Eu encontrei Cristo pela palavra. Olha lá, Escola 2414. Aí, isso aí era só para mim, não era para compartilhar com todo mundo, não. Mas a gente compartilha. E aí, é isso, gente. Eu, como está ali, né? A partir disso e de um processo anterior também, que culminou em eu estar lá na 2414, adquiri, né? Deus colocou no meu coração essa paixão por almas. E desde então, eu tenho crescido nisso, tem sido muito bom para mim. Como eu disse, nem todos serão evangelistas, como a própria palavra diz, né? Nem todos serão evangelistas. Mas eu acredito que nós podemos crescer muito, muito em sabedoria, crescer muito, sabe, em amor pelo nosso próximo, como o próprio Jesus nos orienta. Então, 24:14 é a escola 24:14, em referência a Mateus 24:14, que eu quero ler e terminar, já passar a palavra para o pastor. Mateus 24:14. Passo para quem? Pastor Magno? Pastor Eliel? Pastor Magno? Para o meu pai? Tá bom. Mateus 24:14. Amém? Posso ler? Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gabriel. Continue ardendo os propósitos de Deus no seu coração. Apresentar os 5 ministérios à igreja, falar da importância dele, é um tema um pouco extenso. Aqui a gente deu só uma pinceladinha, só para poder colocar o gostinho, né, na vida dos irmãos de se desprender dessa obra. Nós não podemos esquecer que nós somos enviados de Deus à terra o tempo todo, em todo tempo. Eu não me faço melhor, eu quero falar aos irmãos a mesma coisa que o meu chefe disse a mim. Minha mãe pegou Covid e foi internada no Rio de Janeiro, no Hospital Marcílio Dias. E quando meu irmão me ligou desesperado, eu encostei num canto assim, ouvindo meu irmão falar, chorando, desesperado, porque ele tinha entregue a minha mãe à enfermeira. A enfermeira levou minha mãe, automaticamente ela já foi encaminhada para a UTI, lá foi entubada, e ele não teve mais notícia. E ficou desesperado, e me ligou, falou: mano, eu não consigo ter notícia da minha mãe nesse hospital militar, ninguém me dá informação. E ele falando comigo, eu num canto parado assim, comecei a chorar. O meu chefe passou e foi me cumprimentar. Quando ele viu que eu estava chorando, ele falou: está acontecendo alguma coisa? Eu falei: chefe, é isso. Ele estava indo a algum lugar, se eu não me engano, a barbearia. Ele falou assim: não, vem aqui comigo. E me levou para a sala dele, chamou um auxiliar dele, pediu para que desse o telefone, ligasse para determinado lugar, que era lá no hospital do Rio de Janeiro, porque ele ia tentar conseguir notícias da minha mãe. E quando ele soube que a minha mãe verdadeiramente estava numa situação muito grave, ele mandou chamar o imediato dele e falou assim: olha, prepara aí uma passagem, porque o suboficial André vai para o Rio de Janeiro agora ajudar a família dele. E a atitude dele, eu fui, e eu estava no aeroporto, e ele estava: André, liguei para lá, me disseram isso, cara, vai dar certo. Eu tenho essas mensagens gravadas, guardadas no meu telefone, eu estou orando pela sua mãe. André, você já chegou no Rio? Você já conseguiu falar com o oficial de serviço? Olha, o tempo todo aquele homem, aquele almirante, preocupado com a minha situação. Depois que tudo, Deus abençoou, minha mãe se recuperou 100%, eu voltei para Brasília. Eu pedi para falar em particular com ele, eu quis agradecer a ele pelo apoio que ele me deu. E ele, com lágrimas nos olhos, falou assim: não faz isso não. Eu não fiz nada além do que eu deveria fazer. Eu não fiz nada de especial. Se eu não tenho condições de fazer isso,
André, eu ia prestar para quê? E eu fiquei olhando para aquele homem assim, e aquele negócio assim, um sentimento bom no meu coração. Eu falei, cara, que legal. E finalizando, passando para o pastor, eu quero contar para vocês também que sexta-feira, saindo do trabalho, eu estava vindo, beirando a L2 ali, perto do DENIT, e estava um temporal assim, começando um temporal muito grande. E lá vinha, andando com muita dificuldade, porque tinha uma deficiência física, um engraxate, com uma caixa nas costas. Eu passei direto. Eu olhei e vi e passei. Queridos, eu não ia fazer nada na sexta-feira, não tinha compromisso, não estava atrasado. Eu vi aquele homem, eu passei direto. Eu não andei 100 metros, o Espírito Santo de Deus me incomodou e falou assim, você não vai voltar? Eu fui na frente, peguei o contorno, voltei. Quando eu voltei, já estava chovendo. Assim, aquele toró de Brasília que do nada cai um pé d'água. Já estava chovendo e ele estava molhado. Eu parei do lado dele, eu falei, meu irmão, entra aí. E aí eu saí fardado, abri a porta, ajudei ele a entrar, que ele tinha dificuldade para entrar naquele lugar, naquele meu carro. E ele entrou, e quando ele entrou, ele começou a chorar. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu comecei a chorar com ele, eu falei, eu não fiz nada, pelo contrário, eu estou me sentindo culpado, porque quando eu cruzei com você da primeira vez, você ainda não estava molhado. Você quer que eu te leve na minha casa para você trocar de roupa? Ele falou assim, não, se você puder me deixar na parada, eu já te agradeço. E aí eu fui dar a volta, né? Peguei e fui levar ele na parada, lá na L2, lá perto do Serpro. Fui levar ele lá na parada e deixar ele lá, porque estava chovendo muito. E aí aconteceram outras coisas que eu não gostaria de relatar, porque eu não preciso falar isso. E aí, ao término, quando eu cheguei na parada, ele falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, meu Deus. E em meio à oração daquele homem, ele falou assim, Senhor, continue transformando o coração dele. E eu comecei a chorar e falei, meu irmão, me perdoe, você não era para estar molhado. Me perdoe, me perdoe. Você não era para estar molhado, porque eu esqueci. Eu não me liguei, eu estava desligado no céu. Você não pode, como o Gabriel falou, as pessoas estão morrendo, gente. As pessoas estão perecendo. E você está preocupado com o teu futuro já foi entregue nas mãos do Senhor. A tua causa está diante das mãos do Senhor. Não, irmão, mas eu tenho uma série de situações para resolver. Trabalhe para Deus que Ele vai resolver as tuas situações. Ou você não crê nisso? Existe um ditado que eu não sei de quem é essa fala que fala, quando eu trabalho, mas quando eu oro, quem trabalha é Deus. Deus trabalha em prol da vida do outro através de mim e trabalha em prol da minha vida, por eu estar me disponibilizando para Ele. Eu falei para o Gabriel, será possível, Gabriel, que uma pessoa enferma vai pedir uma oração, eu vou lá, vou impor as mãos e Deus não fez nada. E aí, num outro momento, uma outra pessoa enferma vai me pedir oração e eu estou ali orando, jejuando, congregando, dizimando, obedecendo a palavra. E aí outra pessoa vai me pedir oração, eu vou lá e Deus não vai fazer nada. Não é um interesse meu que isso aconteça não, querido. É o interesse dele. Ele só quer que você se disponibilize. É Ele que vai te transformar, é Ele que vai fazer. É dele a obra. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos ficar nessa inércia religiosa. Não, eu estava olhando, durante os séculos, depois de Cristo, houve várias pandemias, pandemia Antônia, várias, peste negra, bubônica, houve várias pandemias no mundo que dizimaram cidades, que dizimaram países. Mas
a reportagem, o estudo da época, dizia a respeito do posicionamento dos cristãos. A reportagem, depois eu compartilho para quem quiser, me chama lá no privado, eu compartilho com você. Diz que as igrejas se transformavam em enfermarias e muitos cristãos morriam contaminados pela doença, mas não faltavam cristãos para ajudar. Tu tem noção do que é isso, irmão? Cadê o meu irmão, Valéria? Fala, Marcelo, ele foi lá e se disponibilizou lá e morreu. E ao invés de eu dizer assim, então eu não vou não, eu vou dizer, não, então eu vou lá substituir ele. Você tem noção do que é isso? Sem noção, gente, pelo amor de Deus, do que é isso? Um exemplo, parabéns, Gabriel, pelo exemplo. As pessoas estão caminhando do seu lado, condenado à morte, e você pode salvar essa pessoa da morte, e você não fala porque eu não sei falar. Eu estava conversando no trabalho e um irmão me falou isso. Eu não sei falar, irmão Paulo. Sabe o que eu falei para ele? Moisés era gago. O outro falou que a boca dele era cheia de pecado, Isaías. Jeremias também falou que não estava preparado. Meu querido, a obra é dele. Quem te prepara é ele. Quem te capacita é ele. Quem vai fazer o milagre é ele. Ele só quer que você se disponibilize. Só isso. É você olhar uma pessoa assim e falar assim, Jesus te ama. Que nada, vai embora, queridos. Eu estava conversando com o Gabriel nessa aprendizado de evangelismo e missões, pastor. Eu aprendi que você não pode esperar resultado, você não pode ser motivado por resultado, porque às vezes você vai pregar para 1000 pessoas, para uma se converter. Você não pode ficar, o Senhor falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e salve 50, salve 1000, foi isso que ele falou? Não, ele mandou pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ele só mandou você pregar o evangelho. Mas eu às vezes não posso falar porque eu vivo uma vida errada, eu ainda estou em pecado, a minha vida não está da forma que... Querido, então começa a pregar que Deus vai começar a consertar a tua vida. Não existe desculpas para você não pregar o evangelho. E quando eu estava conversando com o Gabriel com muito cuidado, né, pedindo orientação a Deus, não é que a gente não queira ficar nesse espaço aqui não, querido. Nós que somos da casa, vimos a preocupação do pastor Magno, a preocupação da família do pastor Magno, em preparar esse espaço de forma confortável, de forma bacana, de forma a você chegar aqui e se sentir bem. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus te chamou lá para fora. Deus te chamou para ir salvar as vidas. Ficar aqui é muito bom. Ficar aqui é muito confortável. Eu sou tratado bem, eu sou honrado. Eu vou querer ir lá para fora para ser afrontado. Eu vou querer ir lá para fora para, por vezes, estar tentando ajudar uma pessoa e a pessoa ainda vir me agredir, vir me xingar, ou então não me dar atenção. Não, eu vou ficar aqui, só que você não foi chamado para isso. Que possamos levantar e reconhecer que somos instrumentos de Deus na terra, nós somos luzeiro. Nós somos luzeiro nesse mundo sombrio. Pregue, querido. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue. Eu estive numa repartição pública e disseram que lá a gente não podia falar do evangelho. E aí eu falei, bom, não vamos aqui burlar as regras, se não pode, não pode. Mas a obra não é minha e o dono da obra colocou um chefe de gabinete cristão. E ele perguntou, não tem culto nesse lugar? E nós abrimos um espaço de culto e estamos cultuando lá até hoje, lá no Ministério da Defesa. Hoje não, por causa da pandemia. Mas tínhamos restrição para pregar, tínhamos restrição para cultuar. E aí Deus colocou alguém no cargo de chefia que abriu essas portas, porque a obra é dele, o interesse é dele.
de que os perdidos, doentes, de que os coxos, os mancos, os surdos, os cegos ouçam, vejam, sintam o poder transformador que ele tem. Comprometa-se com esse evangelho. Gabriel falou assim: pai, eu não quero parar de sentir isso. Eu falei: continue pensando assim. Venha para o culto de noite, estamos lá, tá, pastor? Naquele projeto, convite que o senhor fez lá, traga 8 convidados. 8 convidados. Eu falei assim, eu tenho que... Eu falei: Gabriel, eu não consegui nenhum. Gabriel, meu Deus do céu, o pastor falou 8. Mas pregamos para quanto? Eu não preguei para ninguém, não vou conseguir ninguém. Vou ver se quando eu saio daqui ainda eu vou correr atrás. Eu tenho que estar preocupado por isso, não é porque o pastor determinou, não. É um chamamento de Deus para a tua vida. Vamos sair da inércia. Aqueles que estão, tá? Nem todo mundo está na inércia, não. Mas aqueles que estão, vamos sair da inércia. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você mais avançado em idade, não interessa. Você é instrumento de Deus na terra. E Deus quer te usar. Amém? Pastor, por favor. Aleluia. Voltar tratando de um tema desse é algo que nos incendeia, né? Esbraseia o nosso coração, gente. Isso é tremendo e maravilhoso. Vou pedir um apoio para o Rafael. Mas eu quero passar com alguns textos com vocês, porque esse tema ele é muito tremendo. O primeiro, Rafael, 2 Reis, pode apagar aqui na frente, por gentileza. 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 9. Eu quero mostrar para vocês uma manifestação de evangelho. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 9. Conseguimos? Amém. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ela viu Deus nele, amém? Concorda com a gente? Está escrito na Bíblia, é isso? Zacarias 8,12, o Marcelo citou, eu comentei esse texto, tremendo. Zacarias 8, verso 12. Zacarias capítulo 8, verso 12. Perdão, verso 23. Zacarias 8, 23. Zacarias 8, 23. Tá? Ali, olha ali, aquele texto ali, gente. Vê se é evangelho ou não. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, ou de uma pessoa que conhece a Deus, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso é evangelho, gente? É pregar. Evangelho é boa notícia, amém? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Se não me falha, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, ele atinge todo mundo. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela, manifestado por quem? Manifestado por quem? Eu vejo que esse que passa por aqui, ele é santo homem de Deus. Eu vou agarrar na orla da veste do Marcelo, porque eu estou vendo que ele está cheio de... Gente, amém, eu fiquei maravilhado, mas assim, eu não posso me furtar de acrescentar. A aula foi tremenda, gente. Evangelho é poder. Poder para ser manifestado por meio de quem? De nós. Mas a boca fala daquilo que está cheio o coração. Achei tremendo o Gabriel comentar que nós precisamos do evangelho. Eu estou na inércia, Marcelo.
Eu já saio daqui de joelho, já de cócoras, chorando, porque eu preciso do Evangelho. Sabe uma coisa que aconteceu? O Gabriel comentou dessa questão do batismo, da métrica da igreja. Numa das instalações que quase aconteceu aqui, de um alarme, conversando com o instalador, ele me falou que ele fez parte de uma igreja que tem esse movimento, que todo mês batiza 30, 40, 100 aqui no lago. 100 pessoas no lago todo mês. Pastor, até hoje eu não sei o que eu fui fazer lá. Ele falando isso comigo. Cheguei umas 2 semanas da igreja, tinha aquele negócio, eu fui com ele, nós fomos. Naquele dia, a maioria de nós foi para uma festa rave. Depois disso, o que está acontecendo com você, meu filho? Ah, minha vida está assim, está assado, morei com uma moça, sou pai de um garoto. E hoje? Hoje eu moro com um rapaz. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande se de repente a minha noção de pregar evangelho seja essa. Ah, estou falando, estou anunciando, estou batizando, mas eu estou cheio. Eu estou cheio de evangelho. Eu estou cheio de poder. Eu estou cheio, né? Recentemente tem uma vida que, graças a Deus, aqui no nome do Senhor Jesus, não porque nós somos melhores, mas ele vai aprender. Falou, pastor, eu me converti, fiz parte de uma igreja, me batizei, mas até hoje eu nem sei o que aconteceu. Eu quero me batizar, eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus. Eu vi Jesus se manifestando aqui, eu vi amor. Mas eu já sou batizado, já passei por uma igreja, mas eu não sei de nada. Eles pregaram o evangelho para ele, gente? Então, olha só que coisa, que linha tênue. Que coisa complicada. Gente, isso é falar de vida, é tratar de vida. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós temos que ser uma igreja evangelística mesmo, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas eu tenho que partir para essa empreitada porque eu já criei. O evangelho já está em mim. Evangelho é mais do que movimento de massa. É mais do que anunciar em megafone. Evangelho é estilo de vida. É mudança que começa de dentro para fora. Evangelho é Jesus passando e as multidões se afluindo na direção dele, até sem ele chamar. Porque nele estava o poder de Deus. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Porque senão daqui a pouco nós iremos batizar 30, 60 pessoas, a nossa métrica vai contabilizar, e daqui a pouco essa pessoa vai sair daqui, vai vir morar um homem, morar com outro homem, e vai chegar numa outra igreja e vai compartilhar isso. Aí a pergunta que eu vos faço é, nós somos igreja na terra? Nós fomos imagem e semelhança de Jesus? O que nós falamos fez com que valesse na vida da pessoa o que houve na cruz? Então, gente, nós temos que ter paixão. Igual Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho. Mas Paulo não foi uma pessoa que saiu falando. Paulo foi alguém que disse assim, eu considero todas as coisas como refúgio pela sublimidade do conhecimento da glória de Deus. Quando eu fizer isso, o Eutico ressuscita. Amém? Quando eu fizer isso, a Tábita, né, ela levanta. Quando eu fizer isso, o milagre acontece e as pessoas, eu quero conhecer Jesus. Eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus. É a pregação da sunamita, gente. É a pregação para a sunamita. E deixa eu te dizer uma coisa que é fato, eu não estou assim puxando, remando ao contrário, mas nós temos que discernir uma coisa. Eu não posso me envergonhar do evangelho, para pregar o evangelho. E não se envergonhar do evangelho é fazer o que o Paulo fez. É viver para Cristo, é viver em Cristo, é viver com Cristo. Anunciar, eu coloco uma mensagem no rádio, eu coloco uma mensagem no YouTube, eu faço um montão de coisa e eu penso que esse tem sido o erro da igreja nesses dias. É a gente pensar que anunciar é isso, gente. É botar numa mídia social, é fazer um grande evento e falar, e a pessoa vai ouvir. Amém, a palavra é poderosa, a palavra é poder, mas meus irmãos e minhas irmãs, como disse o Marcelo, nós não fomos separados à toa. Nós não fomos chamados à toa. Nós fomos chamados para resplandecer no mundo o poder do evangelho.
o poder do Evangelho. Vai haver salvação, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver vida, vai haver mudança da nação, gente. E é isso. Então eu louvo a Deus porque o nosso primeiro tema foi um chamado a sermos evangelísticos, a anunciar o Evangelho. Mas o meu temor, como pastor, e a minha oração é que nós não sejamos alguém que anuncia e que daqui a pouco se sente alguém como você sentou comigo ali. Eu fiquei chocado. Eu chorei na hora, eu chorei. Então você foi membro de uma igreja, pregaram para você, você se batizou e hoje você mora com um rapaz. É, pastor. E eu até hoje eu não sei, eu passei lá, na festa das águas, todo mundo foi, me levaram e teve uma grande festa. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo. E isso está acontecendo hoje, gente. Isso está acontecendo agora com a igreja. E sabe o que eles estão assim? Eles estão com a métrica deles. Eles estão contando. Só que o meu grande temor é que eles estejam contando, igual a Elianai falou comigo ontem, achei legal aquilo, né? As pessoas que estão em cima do muro. Quem está em cima do muro já está lá, porque quem fez o muro foi o diabo, gente. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou no inferno. Em cima do muro, ninguém está. Quem não está no Cristo, em cima do muro, está no terreno do outro, porque quem fez o muro foi o outro. Amém? Então que nós tenhamos paixão por vidas. Paixão por vidas. E a maior, já vou te passar a palavra, minha filha, a manifestação de paixão por vidas é a morte de Cristo. É morrer. É a canção do Juliano Som, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Isso é pregação do Evangelho. É vida com Cristo. Sim, minha irmã, pode falar. Não estou mentindo. Sentado ali com a gente. Vocês estão vendo, gente? Né? E metricamente, repito, batizam 300, 400 pessoas por mês. Então, vamos só tomar cuidado com isso. Porque, gente, o Evangelho é o poder para a salvação, amém? Presente dado por Deus a você. Você é um agente de salvação na face dessa terra. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Você lembra, mas não essa não dá não, filho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele é Daniel de Souza. Ele é a justiça de Deus que se manifesta de fé em fé. Oh Deus, que coisa tremenda, que chamado tremendo, Pai, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor amado. Que chamado tremendo, que palavra tremenda, Pai amado, que despertamento tremendo. Tem uma coisa que salva, que cura, que liberta, que transforma, e é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Evangelho muda a história, esse Evangelho transforma a vida, esse Evangelho sara, cura, esse Evangelho é a maior necessidade desse mundo que se chama hoje, e Deus está cheio de gente pregando o Evangelho, mas a questão é, um Evangelho que não tem salvado, transformado, libertado. E nós não queremos ser essa igreja, Deus. Nós queremos ser manifestação de vida, manifestação de cura. Nós queremos que aconteça o que acontecia com Jesus. Por onde passava, a multidão afluía. Nós temos que ir atrás. O Paulo disse: eu fiz-me de tudo para com todos, com o fim de ganhar pelo menos alguns. Nós temos que ir lá, mas ir lá levando aquele que tira aquele que está lá de lá. Eu tenho que estar cheio de Jesus. É tempo da igreja começar a considerar algumas coisas como refúgio pela sublimidade do conhecimento da glória de Deus. É tempo, Senhor amado, de termos um outro coração, uma nova disposição, uma nova mente. É tempo de falarmos daquilo que está cheio no nosso coração, mas o que sai da nossa boca é a perfeição, é a transformação, é a ressurreição, porque o Evangelho ressuscita. Ora balabala xerecandabá, ribalasturicanterebala. Oh Senhor amado, nos ajuda a sermos pregoeiros da justiça. Senhor, nos ajuda a anunciarmos o ano aceitável do Senhor.
nos ajuda a ser lâmpada, a ser luzeiro, a ser sal, nos ajuda a sermos crentes que carregam dentro de si o sobrenatural, porque carrega evangelho, carrega boa notícia, carrega boa nova, porque carrega Jesus, porque negou-se a si mesmo, tomou a cruz, e está em Cristo, com Cristo, para Cristo. Oh Senhor, não nos deixa sermos enganadores. Pastor, batizado eu já sou, mas eu não entendo nada. Meu Deus do céu, gente. Batismo, sacramento. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo, primeiro degrau que nos faz entrar no reino. Batismo, coisa séria, gente, coisa séria, coisa muito séria, ordenança do Senhor Jesus, ordenança de Deus, algo primordial, gente, algo primordial. Mas pastor, o ladrão da cruz não foi batizado. Meu irmão, se aquele homem desce da cruz, sabe, se ele tivesse oportunidade, tudo que Jesus falou, determinou, ele faria. A maior de todas as conversões já anunciada é a daquele homem. Se ele sai da cruz, ele não teria dificuldade que nós temos de orar, de clamar, de adorar, de buscar, de andar com Cristo. Por isso nessa manhã, Senhor, não nos deixa sermos mais uma igreja desqualificadora daquilo que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas incendeia dentro de nós, nos faz sair daqui desejosos, apaixonados, pulantes, Pai, nos faz sair vibrante, doido para caçar alguém, para mostrar uma coisa que está dentro da gente, é muito mais do que um artifício, é muito mais do que uma técnica. É exalar, é transpirar Jesus, é transpirar. Eu estou vendo que aquele que passa ali, eu não sei quem é, mas eu estou vendo, está cheio de uma coisa que eu quero estar perto dele, está cheio de algo que faz bem, que é bom, gente, é cheio de evangelho. Então Deus, que a igreja cristã, Eterna Aliança, uma igreja que está escrito ali atrás, é uma igreja firmada na palavra de Deus, seja uma igreja cheia de evangelho, 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 cheia, cheia, cheia. Profetiza, meu irmão, eu estou cheio, eu vou ser cheio, cheio, cheio. Evangelho é boa nova, evangelho é Jesus, evangelho é luz, evangelho é poder da cruz, evangelho é algo novo, é tremendo, é poderoso, e eu quero estar cheio, 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 cheio. E obrigado porque o Senhor preparou esse lugar como base. Oh Deus, lugar que vai enviar os evangelistas. E vai ter mudança nessa nação, queridos. Vai ter mudança nessa nação, vai ter mudança nessa nação, vai ter mudança nessa cidade, vai ter mudança de verdade, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Você sabe o que falou o Billy Graham pouco antes da morte dele? Quem sabe quem é o Billy Graham? O maior evangelista de todos os tempos, conselheiro de presidentes, homem que enchia estádios. Sabe o que ele falou pouco antes de morrer? A maior tristeza do meu coração e preocupação, uma vez que eu estou subindo, é que talvez nem 5% das pessoas que levantaram as mãos na minha cruzada, de fato aceitaram Jesus, de fato entenderam o que é a cruz, de fato aprenderam o que é evangelho. Pregar evangelho é algo muito sério, gente. Linda a preocupação dele, poder ter falado, meu Deus, Senhor, eu enchia estádios. Mas até ele entendeu que é mais do que falar para a multidão, mas é colocar algo no coração. E esse algo que é colocado no coração, gente, tem muito a ver com aquilo que você é, com aquilo que é o anunciador, o pregoeiro, a trombeta, a voz profética. Então que o Senhor, no nome de Jesus, eu não sei quantos nós iremos levar,
Mas que a nossa preocupação seja essa: colocar lá nele aquilo que eu já coloquei aqui dentro de mim, aquilo do que eu estou cheio, e que nós estejamos verdadeiramente cheios. Amém? Pai, obrigado por esse tempo na tua casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor amado, e por favor, nos faz continuar a sermos sempre uma igreja firmada na palavra. Nós começamos hoje a ler o texto que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nisto vocês demonstrarão que sois meus discípulos, se vocês permanecerem na palavra. É na palavra, não é no que os outros estão fazendo, na palavra. E nós temos que permanecer na palavra. Nos ajuda a estarmos sempre na palavra. Obrigado, Deus, por essa aula tão tremenda, por esse ensinamento, Deus, que adveio do meu irmão Marcelo e do meu irmão Gabriel. Continua a instrumentá-los, a capacitá-los e a usá-los de forma copiosa, poderosa, sobrenatural. Deus, e que o resultado disso seja que nessa quadra, que nessa asa, que nessa capital do Brasil, que nessa nação, chegue o Evangelho do Senhor Jesus, chegue o Evangelho e mude a sorte, em nome de Jesus. E que tenhamos um dia abençoado na presença do Pai, amém? Um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Saiamos daqui cheios de Evangelho, cheios de Evangelho, cheios de Evangelho.